Você já foi vítima de um pensamento que lhe perseguiu, lhe estressou, lhe aborreceu, lhe magoou e você reviveu isso várias vezes e era como uma sombra, mesmo que você não quisesse pensar, ele não lhe largava, continuava atrás de você, certo? Bem-vindo à nossa quinta conversa, gerenciar os pensamentos. Gerenciar os pensamentos é um dos pilares mais importantes para trabalhar a nossa inteligência emocional. E a gente vai entender um pouquinho por quê. Antes disso, eu vou ler para vocês aqui um textozinho que fala no início do capítulo: gerenciar os pensamentos é capacitar o eu, que representa a nossa capacidade consciente de decidir, para ser ator principal do teatro da nossa mente, sair da plateia e dirigir o script da vida. Lá no primeiro capítulo, a gente trabalhou a ideia do resgate da liderança do eu. Quem era esse eu? Quem é esse eu? É a nossa capacidade consciente de tomar decisões de forma crítica, tomar decisões de forma equilibrada e saudável. Só que antes desse eu se formar, há a presença de 3 fenômenos na nossa mente que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Gerenciar os pensamentos também é ser livre para pensar, mas não escravo dos pensamentos. É ser senhor e não servo dos pensamentos. Porque pensar é bom, mas pensar demais de maneira ansiosa é muito ruim e pode ser muito nocivo para a sua saúde, para a nossa saúde emocional. Então, voltando lá. Nós temos 3 fenômenos que acontecem na nossa mente antes da formação do meu eu crítico, que eles são necessários, pois quando a gente está formando o nosso eu crítico, nossa mente crítica, nossa consciência, aliás, crítica, ele vai revisitando vários pensamentos, vários registros da nossa mente. Esses registros, eles acontecem involuntariamente, mesmo sem eu querer, eles acontecem. Daí a importância de gerenciar os pensamentos, porque quando eu não consigo gerenciar, eu sou vítima de pensamentos destrutivos que vão acabar me trazendo uma péssima saúde emocional. Então, esses 3 fenômenos, quais são eles? Gatilho da memória ou autochecagem são aqueles pensamentos relâmpagos. É a identificação de sons, rostos, de lugares. É realmente uma autochecagem, é um pensamento imediato, O que é negativo nesse tipo de pensamento? Quando você observa alguma coisa, alguma pessoa, um lugar, e isso lhe traz um sentimento ruim, uma sensação negativa, e aquilo de alguma maneira lhe entristece, lhe traz nostalgia, e você não trabalhar bem isso, você vai acabar perdendo o seu dia por um pensamento que você teve. Alto fluxo. Ele é responsável pelas nossas ideias, nossa imaginação. O alto fluxo, ele lê e relê suas ideias e pensamentos várias vezes ao dia. Ele é responsável pelo nosso entretenimento natural. Então a gente vê na televisão, várias séries, filmes, entretenimentos que nos ajudam a passar tempo, a nos divertir, a nos distrair, mas o alto fluxo é a maior fonte de entretenimento, é ele que nos traz as fantasias, os sonhos, nos ajuda a planejar, a idealizar o futuro. E por último, a janela da memória, que também é conhecido como âncora da memória. É quando eu fixo minha mente numa determinada situação, num determinado pensamento. O que é negativo? Aliás, no alto fluxo, o que é negativo? Quando eu saio da realidade. Eu penso demais, fantasio demais, idealizo demais e acabo fugindo da realidade. Isso não é legal. E aqui na janela da memória, o negativo é quando eu fixo o meu pensamento numa situação negativa. A janela da memória, ela pode produzir 2 tipos de pensamentos, que são as janelas light, que são sentimentos bons, gerados por pensamentos bons, positivos, e janelas killers, que são pensamentos negativos, são experiências negativas. Então a minha mente ela vai registrar
uma janela light, quando eu registro momentos positivos, bons, agradáveis. E ela vai registrar uma janela killer, quando eu registro um momento negativo, uma situação ruim. Questão ruim aí, quando eu estou num determinado lugar e eu, por exemplo, tenho fobia de lugares apertados. Então, quando eu chego num lugar que seja um pouco apertado, minha mente ela libera a janela killer, que traz a sensação de medo, de desespero, de pânico. Então, isso não tem o meu controle. Esses 3 fenômenos, eles não sofrem interferência do nosso controle. Eles acontecem involuntariamente. Daí a necessidade de eu gerenciar os pensamentos. Porque a partir da liderança do eu, quando eu começo a gerenciar os pensamentos, eu vou poder organizar a minha mente. Porque a gente viu que gerenciar é dirigir. Então eu vou poder gerenciar, dirigir a minha mente, a minha postura, o meu comportamento, de maneira que eu não seja afligido, que eu não seja direcionado pelo pensamento ruim, pela sensação ruim. Seus maiores inimigos não estão do lado de fora. Seus maiores inimigos, na verdade, estão dentro de você. São pensamentos que podem lhe trazer os maiores oásis, bem-estar, satisfação, ou pensamentos que podem lhe manter numa extrema escravidão, medo, angústia, tristeza, nostalgia, e eles estão dentro de você. A questão é como é que eu estou gerenciando esse tipo de pensamento para que eles não cheguem a destruir. A palavra é essa mesmo, destruir minha vida, causando problemas no meu dia a dia. Quando a gente vai trabalhar a ideia do pensar, hoje a gente vive numa sociedade que traz, muitas informações. A gente tem a internet aí, a gente tem a tecnologia extremamente avançada. Inclusive, a gente vai perceber nesse capítulo que tudo que a gente trabalha, o avançar, o antecipar é bom. A tecnologia, quanto mais avança, mais benefícios ela traz. A indústria, o comércio, já a mente, quanto mais eu penso de maneira ansiosa, acelerando os pensamentos, isso é muito negativo. Então a nossa mente, a caixa preta, é o lugar onde a gente não deve trabalhar a aceleração dos pensamentos, porque isso vai trazer uma carga extremamente negativa para a nossa inteligência emocional. A gente vai ver que em decorrer desses 3 fenômenos, a gente vai observar pensamentos inquietantes e pensamentos acelerados. O que é aquele pensamento inquietante? É o que a gente viu lá no início, que eu falei, você é vítima deles. São aqueles pensamentos que nos perseguem. Você fica remoendo, revivendo, pensando, repensando, e ele não te deixa em paz. Passa o tempo inteiro te angustiando. E você acaba vivendo em prol do problema, porque é aquele pensamento que está te angustiando. E os pensamentos acelerados. O programa de inteligência multifocal identificou uma síndrome chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. É uma síndrome que a maioria da população da nossa sociedade moderna tem, em decorrência da aceleração dos pensamentos. Então você pensa tanto, e esse pensar tanto, ele traz tanta ansiedade que você começa a sentir sintomas como inquietude, cansaço físico demasiado, dor de cabeça, dor muscular. São sintomas psicossomáticos que já se somaram mediante a tantos pensamentos, Aí você pensa, mas eu tenho tanta coisa para resolver, Sheila. Eu tenho tanta coisa, eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou funcionária, eu trabalho fora, trabalho em casa, eu sou pai de família, eu tenho que pagar a conta.
Eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver isso. Todas as coisas têm sua ordem. Como é que eu poderia dizer? É a ordem natural das coisas. Tudo, a gente tem que ter consciência também que tudo decorre das nossas escolhas. Então você é solteiro e trabalha, e estuda, faz faculdade. Você escolhe casar ainda estudando. Então você escolhe ter uma responsabilidade a mais. Então você está estudando, escolheu casar, aí você tem um filho, não terminou a faculdade ainda. Precisa trabalhar para manter a família. Então você estuda, você trabalha, você é pai ou você é mãe, você tem que pagar as contas, você tem que administrar a casa. Então são escolhas que vão somando responsabilidades. Com essas responsabilidades vêm as preocupações. Se a gente não tem um eu formado e tem a capacidade de gerenciar os pensamentos, todas essas sobrecargas, pouco a pouco, elas vão minando sua saúde emocional, que vai minando sua saúde física, que pode minar sua saúde familiar. Então a gente tem que ter consciência, quanto mais eu escolho, quanto mais eu abraço, mais responsabilidade eu tenho. Se eu quero assumir todas essas responsabilidades, eu tenho que buscar maneiras de administrá-las, gerenciando meus pensamentos, de maneira a eu dar conta de tudo isso de maneira saudável, de maneira responsável. Então, seguindo essa linha de pensamento, é interessante a gente ver uma frase que diz que é: tudo em que você crê, o controla. Então vamos lá. Eu acho que eu não tenho capacidade de assumir tanta coisa. Eu acho que eu não vou ter capacidade de assumir minha família, de prover a família. Eu acho que eu não vou ter capacidade de crescer no meu trabalho. Então, quando você tem essa crença, você é controlado por essa crença. A tendência é: você não vai crescer, qualquer dificuldade vai lhe derrubar, você vai ser emocionalmente muito instável, porque acha que não consegue, que não é capaz, que não é isso. Então, a gente vai ver que a gente tem uma estratégia para isso. Mediante tudo isso, Sheila, como é que eu posso gerenciar meus pensamentos? Tô meio assim, gente, porque aqui tá muito frio hoje, tá? Hoje eu estou no hospital com a minha sobrinha e aqui no quarto tá muito frio. E assim, eu sou muito frienta. Estou assim, minha voz tá meio trêmulazinha, mas é porque eu tô meio muito frio. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, quando a gente vai trabalhar uma estratégia, como é que eu faço para gerenciar os pensamentos no meio de toda essa tensão? A gente tem uma estratégia chamada DCD: duvidar, criticar e determinar. Então vamos lá, a ideia que eu sou incapaz. Eu não sou reconhecido no meu trabalho, eu não sou capaz, eu não vou dar conta. Primeiro, duvide. Será que você não é capaz mesmo? Será que você não dá conta? C, critique. Como foi que surgiu essa ideia, ou de onde surgiu essa ideia que você não é capaz, que você não dá conta das coisas? E terceiro, determine. Eu posso, eu vou dar conta sim, eu vou me esforçar, eu sou inteligente. Isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Hoje eu não fazia isso e hoje eu sou uma pessoa 10 na técnica do DCD. É um exercício, a gente vai praticando. Vai chegar ao ponto que ele acontece automaticamente. Eu estou numa determinada situação, DCD. Duvidei, critiquei, determinei. Duvidei da situação, será que eu não podia realmente? Critiquei, avaliei como é que aquele sentimento surgiu de incapacidade, de não conseguir, determinei, eu vou conseguir. Então a técnica do DCD é uma maneira da gente conseguir gerenciar nossos pensamentos e ir ajustando essas situações na nossa vida. Eu até coloquei aqui uma observação também.
somos escravos em uma sociedade livre. Como é que a gente vai avaliar isso? Vê, a gente vive numa sociedade onde todo mundo diz o que quer, faz o que quer. Quando eu digo todo mundo, é numa maneira geral, porque na verdade a gente sabe que tem pessoas que pensam, mas tem controle emocional. Porque é muito interessante, gente, a gente entender que ser livre não é fazer tudo que a gente quer, não, viu? Liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Liberdade é eu ter consciência que eu posso fazer uma coisa, mas quando eu vejo que vai ofender, maltratar ou afetar alguém de maneira nociva, aquilo ali não é, na verdade, tão bom. Porque se fosse bom, não afetaria ninguém de forma negativa. Então, liberdade é eu ter consciência do que eu posso e do que eu não posso fazer e avaliar o que é que vai ser produtivo e de crescimento para mim e para as pessoas que me cercam, tá? Então, hoje eu até estava brincando com a minha irmã, conversando, que eu coloquei no Instagram uma imagem, 3 copos com água, aí uma pessoa positiva, o copo está quase cheio, uma pessoa otimista. Uma pessoa pessimista, ele está quase vazio. E a geração de hoje, né? Ele está me ofendendo. Porque hoje tudo ofende, tudo magoa, tudo estressa. Então a gente tem que ter cuidado, minha gente, porque quando a gente não tem segurança de quem a gente é, das nossas fortalezas, tipo nossas características fortes, nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, a gente acha que todo mundo que olha torto pra gente é porque tá falando mal, é porque tá criticando. Então a gente tem que ter cuidado com isso. É até interessante uma situação que eu passei há algum tempo atrás, né? Eu fazia parte de uma determinada igreja e eu gostava muito de preto. Na verdade, eu era bem mais monocromática. Eu gostava muito de usar branco e preto, principalmente preto. E no meio de um culto, aí uma irmã olhou para mim e fez: Sheila. Na realidade, ela nem disse meu nome, né? Ela fez: olha, eu tenho um recado de Deus para uma jovem aqui da igreja. E não sei porquê, gente, no fundo eu sabia que era alguma coisa comigo, né? Mas vamos lá. Aí a pessoa fez: olha, Deus fica muito triste quando você usa preto. Foi assim mesmo, respirei: Senhor, o que é que eu faço agora? Eu baixei a cabeça assim: Deus, eu posso sair daqui correndo agora, ou eu posso ficar aqui e fingir que nada está acontecendo, né? Aí eu respirei fundo e sentei lá, porque a gente tava em pé, né? Sheila, por que é que tu tá contando isso? Porque é uma situação, gente, de gerenciar os pensamentos. Imagine uma situação semelhante acontecer com você, não na igreja, mas talvez no trabalho, no meio de uma reunião de família, alguém levanta e fala algo que assim lhe entristece. Qual seria a sua reação? Agredir a pessoa, xingar, revidar? Aí eu sentei lá, aí muitas pessoas olharam assim, eu percebi que olharam pra mim assim, como algumas: quem é Sheila? Quem é? E outras assim, querendo me apoiar, olhando, né? Mas ninguém falou nada. Aí a pessoa foi, sentou. E eu até agradeço hoje, sabe? Porque eu entendo que a força de uma pessoa, a personalidade de uma pessoa, ela não é formada pelo que ela gosta, tipo uma roupa, um estilo de música, mas sim pelo que ela realmente é. É a questão do caráter, é a questão dos pensamentos. E sinceramente hoje assim, eu não tenho nenhuma mágoa da pessoa, nem que a gente pode pensar assim: hoje eu olho para ela, eu podia pensar: deixa eu fulminar essa pessoa. Mas assim, eu entrego a Deus no sentido de que cada um tem seus conceitos, cada um tem seu tipo de pensamento, né? Cada um tem seus ideais, mas é o que eu falei.
Ser livre não é você sair dizendo tudo o que você quer, porque aí você pode atingir de maneira errada as pessoas. Ser livre é você ter consciência do que você pode, do que você não pode, de onde você pode estar, de onde você não pode estar, e trabalhar e fazer isso de maneira consciente, tá? Então, gerenciar os pensamentos nos traz liberdade. Por que, Sheila, nos traz liberdade? Porque numa situação como essa, eu poderia, se fosse, por exemplo, se isso fosse briga de bar, você pega uma faca, você pega um revólver, no momento de ira, de raiva, você acaba com a vida de outra pessoa e com a sua. Quando a gente gerencia os pensamentos, a gente tem liberdade, porque a gente pesa. O que é que você achou? Se você quiser, compartilhe experiências. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima. Só relembrando, gerenciar os pensamentos é a gente ter essa capacidade, tá? De não ficar preso num pensamento destrutivo, mas a gente direcionar nossa mente para um caminho de liberdade.